Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Solicitamos que desliguem a função microfone do aplicativo para não interferência na transmissão. Obrigado. É com grata satisfação que o Instituto Federal do Piauí, através do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Materiais, tem a honra de realizar o 4º dia da primeira semana de Engenharia de Materiais do IFE. Convidamos o coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais, professor doutor Gilvan Moreira da Paz, para fazer uso da palavra. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas, tá? Cumprimentar aqui o Gustavo, né? Em nome de toda a equipe da Ferronorte, que vai fazer essa apresentação hoje, né? À tarde vai ficar por conta deles. Já agradecemos, tá, Gustavo, pela colaboração, né? Pela disponibilidade de vocês e vir aqui ministrar essa palestra, onde nós vamos ter, né? Então, não só nós, digo, professores do programa, como também, né, a comunidade aqui acadêmica, um conhecimento maior sobre o que a Ferronorte vem desenvolvendo. Eu, para te ser sincero, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa via uma visita que o professor Brandim fez, e te confesso que eu fiquei encantado com o que eu vi por lá, tá? Eu não imaginava que a Ferronorte era desse tamanho, tinha essa grandiosidade que eu vi por lá, tá bom? E aí aproveito também para cumprimentar os demais, né, os demais ouvintes aí dessa palestra, aproveitem, eu tenho certeza que vai ser muito rico. Vou fazer aqui uma breve apresentação, né, da equipe aqui da Ferronorte, que vai estar aqui hoje apresentando para vocês, tá? Então, quem vai fazer uma apresentação institucional do Grupo Ferronorte vai ser o Gustavo, né, o Gustavo Constantino, ele é gerente comercial. Teremos também, né, o Edno Costa, né, que ele é coordenador de assistência técnica, ele vai falar um pouco sobre drywall, steel deck, steel frame, né, o futuro das construções ágeis. Teremos também a Thalita Bezerra, que é analista de recursos humanos, ela vai fazer uma apresentação para a gente, uma apresentação do programa de estágio, né, a Jornada Ferronorte. Teremos também o Lene Marques, ele é Lene Marques de Carvalho, né, contemporâneo meu na Química, ele é coordenador de qualidade, né, o tema dele vai ser métodos de controle de qualidade. E teremos também o Sérgio Murilo Chaves, ele é especialista em automação comercial, e o tema da palestra dele será automações de processos gerenciais, tá? Então, dá aqui um boa tarde para o Brandinho também, que eu tinha esquecido, tá bom? E passo aí, né, a palavra para o Brandinho fazer algum comentário antes da entrada da equipe da Ferronorte. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, né, aos nossos alunos, ao senhor Gustavo Constantino, a qual saúdo todos o Grupo Ferronorte, tá? O nosso coordenador do programa, Gilvan, a qual saúdo todos os professores do programa, o Francílio, a qual saúdo todos os técnicos aqui do Instituto Federal do Piauí, tá? E dar as boas-vindas aqui ao nosso colega Reginaldo, que agora faz parte do nosso grupo, do nosso mestrado. Bom, então, nós vamos ouvir hoje o pessoal da Ferronorte, tá? E vou deixar para fazer as ponderações finais ou após a apresentação, que aí a gente vai trocando algumas experiências, né? E aí a gente vai conversando assim que eles terminarem. Já estou aqui com meu material de anotação já para ir anotando o que for necessário. Então, retorno a palavra ao coordenador ou ao Francílio para a gente poder dar início à apresentação. Nesse momento, convidamos os representantes da empresa Ferronorte para ministrar a palestra com o tema Inovações no processo produtivo da empresa. Gente, obrigado, né? Me chamo Gustavo, como já foi apresentado, agradeço aí em nome da Ferronorte, na figura do coordenador Francino, agradeço a todos os demais membros da instituição. Esse convite que foi feito aí para o Edno e vocês terem aceitado a proposta da gente mostrar a nossa empresa de uma maneira geral, né? Eu vou compartilhar minha tela como um todo, para eu poder projetar aqui o material que a gente montou.
de uma maneira geral, a gente vai tentar dar o máximo de conectividade do nosso processo com vocês. Aqui do lado, nesse QR Code, é o meu LinkedIn. Vocês podem apontar a câmera para cá e testar se está funcionando o link. Vocês já se vinculam direto comigo, né? Pode dar lá um comente, diz que está participando aqui da palestra, e depois eu dou um seguir para vocês. Ao longo da... Eu vou trazer aqui o material que a gente montou, né? Direto aqui. Eu só queria que vocês confirmassem que estão vendo a projeção. Estão conseguindo ver? Sim, estamos. Perfeito. Então, trazendo aqui para dentro de casa, a gente se preparou para esse material. O que eu vim fazer aqui, né? Eu vou apresentar o grupo Ferronorte. Como eu sou gerente comercial, a minha contribuição mais é de dizer o que a gente faz na sociedade e vocês nos entenderem. Aqui tem o meu e-mail e meu LinkedIn, que vocês já viram naquele QR Code que está aqui na minha tela, aqui no canto. Falando do grupo como um todo, a gente tem uma história já de 36 anos aqui no grupo. Começou em 1979, né, com a fundação da Metalúrgica, que hoje produzia uma cadeira de espaguete. São dois irmãos, o seu João e o seu Antônio. O seu Antônio fazia a cadeira e o seu João vendia ela andando de bicicleta, vendia o material que estava sendo feito. E isso, eles sempre foram muito pé no chão, vieram do interior de Altos, né, aqui para Teresina, e com o lucro que eles iam conseguir nesse material, eles fundaram a primeira loja lá na Campos Sales, que a gente chama de Matriz. E depois veio a loja do Lorival, em 88. Em 94, uma das irmãs deles se entrou na sociedade e fundou a primeira loja no Maranhão, lá já são 3, né, lá em São Luís. Depois, em 97, a gente abre a Ferro Leste, que apesar do nome ser diferente, também é uma loja Ferro Norte, aqui na Zona Leste de Teresina, na João 23. E em 99, foi dado o primeiro passo para fundar a Ferro Norte Industrial, que é onde a gente está pisando agora aqui no momento, né? Foi uma necessidade que o seu João e o seu Antônio perceberam faltava essa parceria no mercado, um fornecedor que pudesse reconhecer os pequenos comerciantes e fosse parceiro deles como eles necessitavam. Então, ano a ano, a gente abriu mais lojas. Nós somos 16 lojas espalhadas no Piauí, no Maranhão e no Tocantins. Nós temos 3 unidades Fabris, que é essa nossa planta principal aqui em Teresina. Eu vou mostrar alguns vídeos dela ao longo do dia. Temos a Telanorte, que é uma indústria voltada para a fabricação de esquadrias e portas, né? Que fica aqui também em Teresina. E temos a Ferrocorte, que é uma empresa parecida com a Ferronorte Industrial, voltada mais para a linha de construção civil, como vergalhões, treliços, mas também tem tubos, telhas, que fica em Aracaju, no Sergipe. E a última loja que nós inauguramos foi em Araguaína, no Tocantins, que a gente inaugurou no começo do ano. Nós temos um projeto expansivo interessante. A gente para o ano que vem, a gente vai aumentar a nossa fábrica, que começa esse ano a obra, em 15 mil metros quadrados. A gente vai botar novas máquinas, o Edson vai comentar um pouco, ou o Lene. E vamos abrir mais 2 lojas, uma na Bahia, em Vitória da Conquista, e outra no Pará, que também já está percebendo essa necessidade que o mercado traz. Como eu falei, essas são as áreas onde nós estamos, né? Aqui são nossas unidades comerciais, nossas lojas, elas estão bem pontuadas, e nossas unidades industriais. E nós também temos uma metalúrgica aqui em Teresina, que é a Esquadria, fica lá na Zona Norte, que é quem faz esse trabalho de final para o mercado, né? Às vezes a pessoa precisa fazer calendrar alguma chapa, fazer um poste, alguma coisa do tipo. A gente tem esse material lá também que a gente oferece para o mercado. Seguindo, né? São hoje, unindo todas as unidades, nós também temos 2 grandes centros de distribuição, são 16 lojas, 2 centros de distribuição. A gente monta 18 lojas comerciais, são 60 mil metros quadrados de parque industrial, né? Aqui, quando a gente oferece a visita, vocês conhecem um pedaço, a grande massa, mas ainda tem a Telanorte e a Ferrocorte dentro desse pedaço, e são 4 estados onde a gente está espalhado. No ano que vem, a gente vai poder 16, né? Com a graça de Deus e muito trabalho, a gente vai chegar lá. Qual é a missão da Ferronorte, né? A gente trabalha para beneficiar, comercializar e distribuir produtos siderúrgicos, e com essa palavra mágica, servindo bem. A gente olha muito para o consumidor final, para o cliente. Nós sabemos a importância que nós temos dentro da cadeia produtiva, né, da serralheria. Então, nosso papel é dar um atendimento diferente, ter um material na pronta entrega, poder ser ágil, ter uma linha completa de material. Para isso, é como a gente constrói o nosso sonho, nossa visão,
de ser uma referência nacional na área de beneficiamento, né, comercialização e distribuição de produtos siderúrgicos, tanto na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E os valores que a gente trabalha é a responsabilidade social. A Ferronorte sabe o papel que ela tem na sociedade e assume esse papel. Nossos chefes, eles trazem isso muito, nossos fundadores, que nós temos que ter humildade nas nossas decisões, nós não podemos nos deixar levar pela grandeza dos nossos números, porque no final são pessoas que estão negociando. E nossa clientela, ela espera ser tratada com muito respeito, né, com muita ética. E o que a gente traz aqui, para ter negociações transparentes, focamos muito na satisfação do cliente, né, tentamos nos customizar ao máximo para atender. A valorização do colaborador, a gente quer que a nossa empresa seja um lugar interessante, agradável de se trabalhar, onde o nosso colaborador se sinta valorizado, sinta que pode contribuir. E acreditamos que o princípio da gestão é a sustentabilidade, que é a gestão é fazer mais com menos, é cuidar dos recursos, porque sabemos que eles são finitos. Então, a gente trabalha com nossa alma, nossa cultura hoje gira em torno desses critérios que eu estou trazendo para cá, desses atributos, né? São 36 anos no setor siderúrgico, como eu já comentei, né? E nós somos um dos maiores fabricantes e distribuidores de produtos siderúrgicos do Brasil. Provavelmente, em rede de lojas, a gente está entre as 3 maiores, né? Em lojas do mesmo grupo. Então, com esse movimento, a gente tem mix de produto para serralheria, metalurgia, onde vai ter a linha do tubo, que é o metalon, a chapa, o lambri, a telha, temos na construção civil, como os vergalhões, o Lene vai entrar mais no detalhe disso, que são certificados pela ISO, temos treliça, tem painel, tem até prego. E na indústria, a gente tem materiais específicos para a indústria, como rolo eslitado, onde a indústria vai fazer conformações, como a gente atende aqui no nosso mercado, a Bike do Nordeste, a própria Tela Norte, compra daqui, a escala metalúrgica. Então, é um mix muito grande, são muitas máquinas. Nosso parque fabril são 64 máquinas aqui em Teresina, dentro da Ferronorte Industrial. Ele tem as máquinas da Tela Norte e da Ferrocorte. Então, a gente chega perto de 100 máquinas facilmente, de unidades produtivas. Além das nossas unidades comerciais, que também fabricam telha, né? E que dobram coluna, que também é um processo produtivo que nós possuímos. Nosso slogan, nosso mote é ser parceiro forte. Nós estamos aqui para fazer parcerias. Nós nos propusemos, nesse momento, a ser parceiro do IFP, né? Nós sabemos da nossa responsabilidade social, aqui é um laboratório para vocês, a gente quer que vocês resolvam nossos problemas, a gente entende que são as pessoas quem fazem isso, é o grande combustível que a gente tem para isso. Então, só para eu checar aqui com a produção, o vídeo está no YouTube já, Motriz 1, está subindo, né? Então, daqui a pouco eu volto com a informação. E é dessa maneira que a gente se propõe para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, de ser o parceiro forte, que esse é aquele com quem você pode contar, e que é uma relação ganha-ganha e que a gente busca satisfação no fim, né? Esse é o meu recado, né? Eu deixo aqui, agora vai entrar o Edno. Edno, né? Eu agradeço a participação. Eu volto daqui a pouco para trazer alguns vídeos do nosso negócio. A gente está subindo aqui na plataforma. E vou passar aqui a palavra para o Edno. E vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu vou estar acompanhando aqui ao vivo o tempo todo. Tá bem? Edno, você projeta daí ou eu puxo daqui? Opa, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu projeto que aí eu tenho os linkzinhos do vídeo, né? Perfeito, Edno, bacana. Tá? Gente, vamos lá. Obrigado pela participação, tá bom? Valeu, Edno, tá contigo. Valeu, obrigado. Boa tarde, novamente, né? Eu me chamo Edno Costa, trabalho na Ferronorte há aproximadamente 8 anos, né? Já faço parte dessa equipe. E hoje nós vamos trazer um tema, tá? Muito atual no mercado e muito importante também, que é o tema drywall, steel deck, steel frame, que são produtos de construções ágeis, tá? É o futuro do mercado, é o futuro da construção civil. 2 desses produtos, drywall e steel deck, fazem parte já de nossa linha, tá? Já trabalhamos com ele. Steel frame é uma tendência de mercado, tá? E é muito importante para nós que somos da área de engenharia, né? Conhecermos esse produto, sabermos como está esse mercado, né? Porque são produtos realmente para o futuro. Eu sou engenheiro de materiais de formação, eu atualmente estou com cargo de coordenador de assistência técnica na Ferronorte Industrial, ligado ao comercial.
beleza? Também tenho mestrado em Ciências e Engenharia de Materiais. Então, eu sou desse ramo, tá? Eu gosto muito do aço e a minha vida toda foi trabalhando nessa área. Então, eu gosto muito daquilo que eu faço e vocês também que trabalham nessa área sabem como é que é, a gente se apaixona, né? Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar com a definição. Primeiro, nós vamos começar com perfis drywall, tá? Então, primeiro, precisamos entender que, para a maioria dos produtos, grande parte dos produtos, hoje, eles têm normas técnicas, que nada mais, nada menos, vai ajudar a padronizar esses produtos, tá? Sem norma técnica, eu vou ter uma infinidade de produtos no mercado e não vou garantir uma qualidade mínima, né, desse produto para o meu cliente. Não seria diferente os perfilados para drywall, são perfilados que são fabricados conforme a norma técnica 15217, e a definição da norma que é essa, de perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall, requisitos e métodos de ensaios, tá? Os requisitos são as dimensões, né, são as características desse produto, e os métodos são aqueles necessários para que a gente possa garantir que esse produto chegue ao cliente com a melhor qualidade possível. Então, no caso da definição de drywall, ele é um sistema construtivo a seco em chapas de gesso acartonado, estruturado por perfis metálicos incados. Veja que é um sistema, o drywall não é só o perfilado e não é só a chapa de gesso, é esse sistema construtivo, beleza? E aí vamos falar um pouquinho de história, só para a gente entender, né, como foi que surgiu o drywall, tá? O drywall, ele surgiu a partir da necessidade, tá? E essa necessidade veio devido a 2 incêndios grandes que aconteceram em Chicago em 1871 e um incêndio em Nova York em 1870, tá? Eu trouxe isso aqui, pessoal, para vocês observarem que estamos falando de um produto não tão novo, né, no mercado, apesar de, para nós, ser inovador, mas é um produto ainda de mais de 100 anos atrás, então, lógico que ele foi evoluindo com o tempo, tá? O drywall teria se originado em 1888, lá no Reino Unido, porém, esse produto ele foi patenteado mesmo pelos Estados Unidos em 1894, e aqui a gente consegue ver aqui um panfletinho, né, Sackett, e aí esse cara aí, Agostinho Sackett, já vendia chapas de gesso para montagem, tá, de perfis para drywall. Lógico que na época a chapa de gesso era construída com gesso metálico, né, dentro de 4 folhas de papel, lã e camurça, era um pouquinho diferente da que nós temos hoje, que é um gesso acartonado. Eu vou colocar um videozinho para vocês, tá, para vocês poderem visualizar como que seria esse drywall montado em 1950, como seria a montagem desse drywall. Vocês podem ver aí que toda a estruturação ainda era em madeira, né? Tá? Vamos lá, então, a linha, né, para paredes de drywall. Essa é a linha ferro norte, tá? Nós temos o montante 48, o montante 70 e o montante 90, que nós temos todas as dimensões e tolerâncias. Esses são os 3 tipos de montantes. Vocês podem observar que o montante ele vem com furo, tá? Esse furo tem espaçamento equidistante, tá?
e ele tem a função, tá, de passagem de dutos, né, eletrodutos, conduítes, a passagem de gás, telefone, então toda a parte de instalação vão passar por dentro desse furo. E aqui nós temos do outro lado as guias 48, 70 e 90. Então, essa é a linha. Você vai definir qual dessa linha utilizar, né? De acordo com sua necessidade. Em geral, o guia 48, aí você vai aplicar em divisórias, né? Você quer uma parede mais estreita. Então, você vai aplicar em divisórias. A maioria das paredes, o mais vendido no mercado, aquele que tem maior demanda, é o guia 70, tá? Que é a parede 70. Guia 90 já tem uma demanda menor no mercado. Então, aqui, para paredes convencionais, aqui você quer uma parede mais larga, né? Para um apartamento, para uma parte industrial. Então, você vai optar pelo guia 90. Legal? Aqui, algumas fotos de aplicações, a parte de instalação elétrica dentro das paredes, né? O gesso acartonado aqui do lado de fora, tá? Então, eu tenho divisórias de escritórios, paredes internas. Também posso utilizar o meu montante para montagem de forros, tá? Essa não é uma linha específica para forro, mas o montante também pode ser utilizado para esse fim. Nós temos aqui, em relação às aplicações, vejam que nós temos um design, né, moderno. Você pode trabalhar o design muito mais fácil. Você consegue trabalhar esse design, né? Você consegue fazer não só paredes quadradas, mas, né, curvas. Então, tem toda uma facilidade de montagem aí nesse produto, tá? Lembrando que hoje o mercado está cada dia mais versátil, né? Então, por exemplo, grandes apartamentos, né, em algumas regiões já são vendidos só o vão, só a área. E aí você pode adequar o seu projeto dentro do apartamento à necessidade do cliente. Né? Sabemos que cada pessoa tem sua necessidade, pessoas que gostam de cozinhas maiores, salas menores, sei lá, ou quarto maior, cozinha menor, então, e aí você consegue adaptar de forma rápida, tá? Um apartamento desse, em uma semana já está tudo montado, tá? Dependendo do tamanho, então você tem uma montagem muito rápida. Isso aí é muito bom para o mercado, é muito mais versátil, né? Mais ágil. Linha de forro. Pessoal, nós falamos de linha de parede, agora nós vamos falar da linha de forro. A linha de forro é composta basicamente pelo perfil, que é esse perfil de cima, lado direito. Esse é o perfil F530, ou canaleta C, com base na norma 15217, mas comercialmente ele é conhecido como F530. Nós temos a tabica, tá? Essa tabica é para fixação do forro à parede, e nós temos aqui do lado esquerdo a cantoneira CL25, que é também para fixação do forro à parede, tá? E aqui nós temos os dimensionamentos. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, como é que procede a montagem desses produtos, tá? Vocês podem ver que o F530 fica aqui para a estruturação do forro, né? Na imagem aqui do lado esquerdo, você consegue ver a estruturação do forro. Ele está preso aqui num pendural e depois num arame, que é fixado ao teto. Então, ele vai estruturar toda a parte do forro de gesso acartonado, tá? E aqui nessa imagem você pode ver dois tipos de montagem diferentes, um com a cantoneira e a outra montagem com a tabica, ou uma com a tabica, que é essa que eu estou mostrando agora, e essa outra com a cantoneira, tá? São dois tipos, cada uma tem um design diferente, como vocês podem ver aqui, porém, hoje o mercado opta muito por trabalhar com a tabica, que é o forro de pé solto, esse forro que está aqui. Primeiro que a gente tem um forro mais bonito, mais moderno, né? Ele dá a impressão de que está flutuando, tá? Então, fica muito bonito o forro com pé solto. E segundo, que você evita rachaduras no seu forro, tá? Porque nós sabemos que depois de uma obra, tá? Nós temos movimentos de retração, tá? Expansão dos elementos estruturais, tá? E tanto da parte de alvenaria,
como do próprio forro, que ele pode adquirir, o próprio gesso acartonado pode adquirir a umidade, né? E aí depois, com calor, ele pode expandir novamente, tá? Então ele pode ter esse movimento de retração e expansão e acabar rachando o forro, mas isso acontece mais quando você monta utilizando a cantoneira, beleza? Então, esse produto, né, esse sistema construtivo, ele tem muitas vantagens, tá? Então, eu tenho uma construção leve, versátil e prática. 2 montadores já conseguem montar entre 50 e 70 metros quadrados dessa parede, tá? Por dia. Então, é muita parede, né? A gente vê que é muito rápido. Você tem essa facilidade na montagem, você tem facilidade na desmontagem, isso é muito importante, tá? Se você tem uma área que você quer mudar, né? Essa mudança é importante. Hoje a gente vê que todas as pessoas vivem mudando, a gente vê, as mudanças vão acontecendo. E esse tipo de estrutura é muito mais fácil você fazer uma mudança, realizar uma mudança, né? Trocar uma sala, né? Transformar uma área que não estava servindo mais em um espaço com vários escritórios, aumentar, diminuir, desmontar. Então, você tem essa agilidade, tá? Os perfis podem ser reaproveitados, tá? E tem isso, né? Facilidade na manutenção. Então, você quer fazer alguma manutenção na sua parte elétrica ou dentro do forro, você só desmonta ali, troca a placa, faz a sua manutenção. Conforto térmico acústico, você pode utilizar, né, mantas acústicas dentro para ter esse conforto térmico acústico, economia de água, economia de espaço. Você não precisa estar trabalhando com carradas e carradas de materiais de construção, né? Tem uma área grande para poder receber material, uma área pequena você já coloca todo o seu material para trabalhar. É pouco entulho, então o desperdício é pequeno, fica entre 3% e 5% no máximo, enquanto que na construção civil isso vai aí de 15% a 25%, né, dependendo do tipo de obra. Então, você tem todas essas vantagens aí, né? Produtos, né? Aqui nós temos a linha da Ferronorte, tá? A nossa linha é composta pelos montantes que eu já mostrei, né? Guia, F530, tabique e cantoneira. Algumas fotos aí do nosso produto, são produtos galvanizados, né? Camada de alta qualidade. E eu vou mostrar para vocês um videozinho da nossa linha, tá? Para vocês verem como é que funciona. Então, pessoal, para a gente finalizar a parte de perfis drywall, só para a gente alinhar, a matéria-prima utilizada para esse produto, tá? Esse produto é fabricado com aço estrutural, não é um aço de qualidade comercial, é um aço de qualidade estrutural, é um ZAR 230, que é um aço de alta resistência, carbono 0,20, tá? Então, a resistência ao escoamento mínimo para esse tipo de aço aqui é de 230 megapascal. Então, essa é a resistência mínima aceita para trabalhar com esse produto. A outra coisa importante é a camada de galvanização. É uma camada alta, a camada mínima Z275, é uma camada de zinco com 275 gramas de zinco por metro quadrado. Então, não é qualquer camada, não é a mesma camada utilizada para a fabricação de outros produtos, como o tubo, por exemplo, como o lambril, tá?
é uma camada alta de galvanização, justamente para dar alta durabilidade, até porque esse tipo de produto, ele é fabricado para construção, e a construção, ela é feita para durar 100, 200 anos, então, por isso, nós temos que fabricar com uma matéria-prima de alta qualidade, beleza? Vamos agora para o segundo produto, tá? Um outro produto que, apesar de já ser lá da década de 50, ainda não é muito utilizado no mercado, tá? Muitos cursos de engenharia civil nem sequer falam desse produto ainda, mas é um produto que é tendência, tem muita gente utilizando, tá? Que é o steel deck. O steel deck, ele é fabricado com base na norma NBR 16421, que é a norma telha-forma de aço colaborante para lajes mistas de aço e concreto, requisitos e ensaios. Então, essa é a norma de fabricação. Essa outra norma eu trago porque é a norma de aço estrutural, que sempre é referenciada por essas normas quando se quer utilizar um aço estrutural para a fabricação do produto, tá? Vamos conhecer um pouquinho, então, sobre o steel deck. Então, o steel deck, né, é uma tecnologia de confecção de laje, ele surgiu nos Estados Unidos, né, lá nos anos 50 e começou a ser muito utilizado na década de 80. Então, nós trouxemos algumas obras aqui, né, feitas em steel decks, feita em steel deck. Na verdade, eu vou trazer a parte de, né, do histórico, né, 1939, a fundação do SDI, Steel Deck, Instituto nos Estados Unidos. Em 1950, steel deck começou a ser usado como uma forma colaborante. Em 1978, teve a construção de edifício em steel deck para a Embaixada Americana em Brasília. Né? Foi uma das primeiras obras feitas no steel deck no Brasil. Tá? É um sistema que sobressai pela sua praticidade e velocidade de execução, utilizado em obras de cunho comercial, assim como shopping center, hospitais, hotéis, escritórios, edifícios industriais, né? Estacionamentos e muitos outros tipos de obras. Também na autoconstrução, tá? Construção de casas pequenas, também pode ser utilizado o steel deck. Tipos mais comuns no mercado. O que é que hoje tem de steel deck no mercado? Nós temos steel deck ou com altura, tá? 50 ou 59 milímetros. Tem muito steel deck no mercado nessa altura, que é para construção de, né, de casas, tá? Sobrados. Então, utiliza-se o 50 ou 59. A Ferro-Nossa Industrial não fabrica esse steel deck. O nosso steel deck é esse 75 milímetros, esse de baixo, tá? E aí você vai para obras maiores. Não que você não possa utilizar ele em obras menores, pode sim, se você quiser construir apenas um sobrado, pode utilizar tranquilamente um steel deck 75 milímetros de altura, tá? Então, você vai construir desde mezaninos até edifícios, né, de qualquer quantidade de pavimento. Esse aqui é um produto que não tem limite de pavimento, você pode utilizar, se utiliza aí no mundo afora, tá, muito esse produto. Então, características, tá, a espessura 0,80, 0,95 e 25, ele vem em 3 espessuras. Qual tipo de espessura eu vou usar? Eu vou usar uma espessura adequada ao meu projeto, né? A espessura que eu vou definir, eu como engenheiro, vai depender da minha sobrecarga, daquilo que eu tenho de sobrecarga, daquilo que eu tenho de requisito do meu projeto. Então, eu posso escolher uma das espessuras, tá? Normalmente, utiliza-se uma tabela de sobrecarga para você definir qual espessura utilizar. Qual espessura utilizar? Tá, altura 75 milímetros. Edno, pode usar estacionamento? O steel deck? Estacionamento. Muito usado. Shopping, estacionamento, tá? Pode utilizar qualquer tipo de estrutura, viu? Steel deck não tem limite, tá? As sobrecargas são altíssimas, né? As sobrecargas... Aí a largura útil do nosso steel deck é 850 milímetros, tá? Outra característica, ele tem moças transversais, né? Moças de travamento longitudinais. Essas moças servem para dar aderência do concreto à forma. E o comprimento é até de 12 mil milímetros, conforme o requisito do cliente, tá? Aí a gente vê aqui como é que é montado, né?
nós temos o quê? A telha-forma em si, o desenho da telha-forma aqui, 850 milímetros de largura. Essa área aqui é o concreto, e nós temos uma malha antifissura, tá? Sobre o steel deck. É colocado uma malha antifissura, ela vai ficar mais ou menos aí 20 centímetros, 20 milímetros, no mínimo, linha de profundidade aqui da altura da laje. Essa daqui é a altura da laje, tá? E aqui embaixo temos a forma e as morsazinhas de travamento, tá? Beleza? E aqui, a matéria-prima utilizada, a norma é a norma 7008, parte 3, que é a norma de aço estrutural, como eu já falei, assim também como para o drywall, né? Categoria ZAR 280, lá no drywall eu falei ZAR 230. Aqui nós temos um aço um pouco mais resistente, é um aço ZAR 280. Significa que meu limite de escoamento mínimo, tá, tem que ser de 280 megapascal. Revestimento Z275, ou 275 gramas por metro quadrado. Então, uma camada de revestimento alta. Até porque essa telha-forma vai entrar em contato direto com o concreto, né? Quando estiver sendo feita a concretagem, tá? Meu sistema de laje, o sistema de laje mista, né? Tá? Tem basicamente 5 elementos. A telha de aço galvanizada, que é uma telha-forma, essa é a telha que nós fabricamos. O concreto estrutural, que vai ser jogado sobre a telha-forma. A tela nervurada, que vai trabalhar como antifissura, tá? Armadura negativa. Eu tenho a armadura adicional que eu posso utilizar, e essa armadura adicional, ela não é obrigatória, mas ela vai depender de cada projeto. Então, se eu quero aumentar, tá, o meu carregamento, né, a minha resistência ao carregamento, então eu posso utilizar a armadura adicional. Depende também do vão, né, do tipo de vão que eu vou estar concretando. Então, eu posso utilizar armadura adicional como barras, treliças, coluna. Então, vários tipos de armadura adicional pode ser utilizado. E nós temos os conectores de cisalhamento, que são os stud bolts. Os stud bolts, eles servem justamente para fixar essa telha-forma, tá, nos perfis metálicos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é, tá? Então, a laje ela vai ficar nesse formato. Eu tenho a minha telha-forma, a malha antifissura, o conector aqui, né? Justamente ele está fazendo a conexão de cisalhamento aqui entre a telha-forma e o perfil metálico, para que eu tenha a estrutura. E eu tenho o concreto. Tá? Aqui eu tenho alguns outros elementos, como, por exemplo, mão francesa, que é utilizado durante a montagem, e o perfil de borda, o arremate. Então, para que eu possa concretar, eu preciso ter um arremate para esse concreto não sair. E esse arremate ele é fixado tanto no perfil metálico, como na própria telha-forma, através dessa mão francesa. Então, toda a estrutura. É uma estrutura rápida de montagem, justamente porque você pode estar montando simultaneamente vários pavimentos, tá? E mesmo quando você utiliza algum tipo de escoramento, porque o objetivo de se utilizar, né, esse sistema construtivo é não utilizar escoramento. Mas mesmo quando você utiliza algum tipo de escoramento, são escoramentos mínimos, diferente de uma laje convencional que fica igual um paliteiro lá, né? Você não consegue nem trabalhar embaixo, fazer sequer outro tipo de trabalho por conta da quantidade de escoramento. Aqui, mesmo que você opte por colocar algum tipo de escoramento, por você ter escolhido um vão um pouco maior, né, do que está descrito na tabela, né, para esse tipo de produto, você vai ter escoramentos mínimos. Então, é muito, muito prático. Você pode estar fazendo uma laje, outra laje em cima, e não parar a obra. Então, é muito rápido. E as vantagens é a facilidade na instalação, tá? Então, dispensa o uso de escoras, você não precisa, vai depender do seu projeto, você não precisa usar nenhum tipo de escoras. Tá? Economia de concreto, pelo próprio formato da telha-forma, você tem uma economia de concreto para você obter, né, as mesmas resistências em termos de sobrecarga, de carregamento. Você vai usar muito, você vai ter uma altura de laje menor
para carregamentos superiores, quando você vai comparar isso com a laje convencional. Reduz os gastos e evita desperdício de materiais na obra, né? Facilidade de passagem de dutos, fixação de forros, eliminação e redução de armadura positiva, então você diminui a quantidade de armação positiva, né? O Steel Deck já está atuando como isso também. Alta qualidade de acabamento da laje, sistema reduz o tempo de construção entre 25% e 40%. Pessoal, essa é a sacada, né? Então, se eu vou trabalhar numa obra com Steel Deck, tá? Porque aqui eu estou falando de vantagens, mas não é um sistema barato, né? É um sistema que tem pouca mão de obra no mercado, não é todo mundo que sabe trabalhar com isso, tem muita gente que sai da parte, termina um curso de engenharia civil, nunca viu falar de Steel Deck, porque não faz parte né, dessa grade, né, de engenharia civil, não é muito comum, então tem pouca mão de obra especializada no mercado, e eu falo de todos os tipos de mão de obra, né, do engenheiro até o servente, né, como é que é? A pessoa que conduz a obra, então, muito pouca mão de obra especializada nesse tipo de construção. Mas a construção, então, a sacada é que a construção seja rápida, tá? Quanto mais rápida a construção, mais barata ela fica. Então, a sacada é essa. Eu reduzi entre 25% e 40%. Se minha obra ficar muito lenta, acaba que ficando muito e muito mais cara, né? E eu tenho também a possibilidade de utilização, né, em estrutura metálicas, vigas de concreto e até alvenaria, tá? Eu falei que a gente vai fixar o Steel Deck em perfis metálicos, mas você pode também utilizar o Steel Deck em alvenaria, tá? E aí, nosso produto, essa é uma imagem do nosso Steel Deck, eu tenho aqui em 2 tipos de aço galvanizado. O aço galvanizado é o mesmo, mas o tipo de camada, uma é cristal normal, né, os cristais mais abertinhos, e a outra eu tenho aqui cristal minimizado, que é basicamente a mesma qualidade, tá, a mesma espessura de camada, só a aparência que muda um pouco. Eu vou mostrar um pouquinho da linha para vocês conhecerem. Aqui a gente viu um videozinho rápido, né, da linha, com formação contínua, tá, a frio, beleza? Então, nós vimos até agora as 2 linhas da Ferronorte Industrial. Eu vou falar um pouquinho rápido sobre Steel Frame, que é um produto que muita tendência aí do mercado, tá? Em algumas regiões já se utiliza muito. Para essa região aqui, a gente ainda não utiliza praticamente esse método construtivo, mas em algumas regiões do Brasil já se constrói muito com Steel Frame, tá? Inclusive, eu tive essa semana em Araguaína, no Tocantins, lá eles já estão construindo bastante com Steel Frame, tá? Então, a norma é a 15253, perfis de aço formado a frio com revestimento metálico para painéis estruturais articulados em edificações, requisitos gerais. Coloquei de novo a norma 8008 aqui, só para mostrar que é um produto, tá, que se utiliza aço estrutural, novamente, não se pode utilizar aço de qualidade comercial. O Steel Frame ou Light Steel Frame é um sistema construtivo formado por estruturas de perfis de aço galvanizado,
e fechamento por placas que podem ser de madeira, cimentícia, gesso, acartonado, etc. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Então, aqui, eu trouxe uma linha básica, tem vários fabricantes no mercado, tá? Coloquei aqui. Também, assim como no drywall, tá? Os elementos principais são o montante e a guia, né? Dentre os principais tipos, nós temos o montante 70, 90, 140 e 200. Então, cada um desses tipos de montantes são utilizados em obras de portes diferentes. Tá? Então, dependendo do porte da sua obra, você vai escolher um desses tipos, né? De acordo com o projeto. Né? Vai ter um engenheiro para poder realizar todo o projeto. E nós temos também a ripa, que é uma ripa de 20 por 30, também muito utilizada, já utilizada no telhado. Beleza? Matéria-prima, então é um aço, de acordo com a norma 7008, é um ZAR 280, 0,20 de carbono, revestimento Z275. Existe no mercado também para obras realizadas em regiões costeiras, então eu vou fazer meu projeto, né, lá em uma região costeira perto da praia, eu vou utilizar uma camada mais alta ainda. Então eu posso estar utilizando um revestimento de zinco, 350 gramas por metro quadrado, um revestimento bem mais alto. Espessuras, diferente lá do que a gente viu no drywall, né? No caso do steel frame, eu utilizo 0,80, 0,95 ou 1,25, dependendo do requisito do meu projeto, tá? Lá a gente trabalhou com 0,50 apenas, para cá, 0,80, 0,95 e 1,25. Outra coisa importante, os perfis de steel frame, eles podem ser também com aço, com zinco alumínio, galvalume, tá? Então, não só com aço zincado, mas com aço com camada zinco alumínio. Então, algumas vantagens, né? Uma construção leve, ágil, tá? Então, a redução de mão de obra para uma construção, é reciclável, produção reciclável, fácil manutenção, flexibilidade de layout, você pode fazer uma mudança muito fácil, né? O conforto térmico acústico, e aí você melhora esse conforto bastante quando você utiliza algum tipo de manta térmica, como você pode utilizar lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, pode utilizar EPS, poliuretano. Então, tem uma infinidade de tipos de revestimentos acústicos, tá? E térmicos que você pode utilizar para aumentar o conforto da sua casa, né? Temos a questão da economia de água, uma construção a seco, tá? Resistente ao fogo, apenas resistente ao fogo, né? Não é que não pegue fogo, mas é resistente ao fogo. Tem alta durabilidade e o pouco desperdício, entre 1% e 2% no máximo. Então, se eu comparar isso com a construção convencional, a diferença é muito maior, né? A gente viu lá no drywall de 2 a 3 a 5%, aqui 1%. No máximo 2%. E uma construção convencional, você vai ter desperdício aí de 15% a 25% na sua obra. Então, tem muitas vantagens em relação a isso. Se eu for falar de desvantagem, eu ainda tenho a questão do custo, né? O custo ainda é um pouco mais elevado que a alvenaria, e tem a dificuldade também da mão de obra para esse tipo de produto, né? Esse tipo de sistema construtivo. Tá? Os elementos estruturais, então, sempre que eu for fazer, né, uma casa, tá, de steel frame, eu primeiro tenho que fazer a fundação, que é o radier. Essa fundação tem que ser em concreto, lógico, tá, para poder, posteriormente, eu estar fixando os meus montantes e guias sobre essa fundação. Os principais, né, elementos que a gente vai utilizar aí, a placa cimentícia, a placa de madeira, que é um aglomerado OBS, tá? Mas não é um aglomerado comum, tá? É resinado, de alta resistência. Eu tenho gesso acartonado para utilizar na parte interna da casa. Aí eu tenho os meus revestimentos, como eu falei, aqui eu coloquei a lã de rocha, mas a gente tem vários tipos, né, de mantas aí acústicas para se utilizar. E a membrana hidrófuga, né? É uma membrana justamente para evitar a passagem da umidade até os perfis. Então, esses perfis têm que ser bem isolados. Tá? Em geral, esse é o esquema de montagem do steel frame. Tá?
eu tenho aqui a estrutura metálica, seguida por uma placa de OBS de cada lado aqui, a placa de OBS, tá? Aí, a segunda, eu tenho a membrana, coloca-se a membrana para evitar a passagem de umidade. Nós temos a placa cimentícia na parte externa tem que se usar a placa cimentícia. Temos um fundo preparador, que é uma massa cimentícia também, tá? Como se fosse uma massa, a mesma massa que a gente usa para casa, né? Para fazer emmassamento da casa, só que é uma massa cimentícia, própria para a área externa e própria para a placa cimentícia. E depois vem a pintura. Na parte interna, eu coloco dentro, né, da estrutura, eu posso colocar minha lã de rocha. Aí eu vou colocar uma outra placa de OBS, e depois eu vou utilizar minha placa de gesso acartonado. Então, aí, essa é mais ou menos a estrutura. Lógico que, dependendo da região, dependendo do montador, pode não ter a placa e da estrutura também, pode não vir a placa de OBS por dentro, que ela realmente serve para a estruturação da casa, né, da parede. E o meu telhado? O ideal para esse tipo de construção é a utilização de telhas leves. Então, o que a gente vê no mercado se utilizando são telhas de fibrocimento, telhas metálicas, né, ecológica também, a telha termoacústica. Então, se você já gastou, né, no seu projeto para colocar uma manta acústica, tá, na sua casa, né, gastou para colocar essa manta acústica, para ter um conforto térmico, nada melhor do que você utilizar uma telha, que inclusive a Ferronorte fabrica, que é a telha termoacústica. Nós fabricamos a telha com poliuretano, que é uma telha de alta qualidade, reduz até em 10%, né, a temperatura no ambiente interno. Então, nada melhor do que colocar uma telha dessa qualidade, que pode ser galvalume, pré-pintada, tá? E tem a telha single, que é uma telha americana, né, muito utilizada nos Estados Unidos. Essa é muito utilizada mesmo, tá? A telha single nada mais é do que você tá com o seu telhado pronto, coloca a placa de OBS sobre o telhado, né, forra ele todo com OBS e compra essa telhazinha, né, ela parece uma lixa, é bem parecido com a lixa, tá? Então você vai só fazendo o grampo no OBS com essa telha. Tem alta durabilidade também. Porém, eu dei uma pesquisada, essa telha ainda é muito cara no mercado brasileiro, então ela fica mais cara do que todas essas outras aqui, essa telha americana, tá? E aí nós temos as aplicações, né, que é o importante. Então eu consigo fazer, né, construir uma casa simples, pequena, como essas casas pequenas do governo aí, como um sobrado de alto padrão, até um prédio de 5 pavimentos. Aqui no Brasil só se aceita prédios de até 5 pavimentos. Beleza? Pessoal, a parte de produtos, minha parte era essa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês pesquisem, estudem um pouco mais sobre esse produto. Tá? É um produto que vai conquistar o mercado logo, logo. Beleza? Alguma dúvida? Agora está aberto para as dúvidas, né, as perguntas. Tem mais alguma apresentação? Tem mais gente aqui, a gente vai apresentar outras coisas aqui. Tem o Lene, que vai falar de controle de processo, o Murilo de automação, e a Thalita com nossos projetos de estágio. Pois então, Gustavo, pode falar. Vamos às apresentações e aí a gente abre o debate no final, né? Tá bem, então, beleza. Eu vou mostrar aqui enquanto é o Murilo que vai apresentar agora. Enquanto o Murilo se organiza, vou mostrar aqui um vídeo, até botei o link aí para vocês, se vocês quiserem olhar, que dá para entender um pouco a nossa fábrica. Só me confirma se tem o som e a imagem também. A imagem está vindo, tá. De mudança e muita essa é a nossa fábrica, depois eu entro em detalhes. Neste momento, teremos a oportunidade de uma experiência engrandecedora para o crescimento que se inicia agora. Olhar para o novo, sem esquecer os princípios e valores de um grupo sólido e com tradição no mercado, constituem os novos horizontes.
Motriz é força. É movimento que traz uma nova energia. A maior revolução da nossa história é impulsionada por essa força. A força das pessoas. Deu para... O som passou direitinho aí, professor? Você pode confirmar para mim? Deu, ficou legal. Bacana. Pessoal, aí eu vou ter até o link, se vocês quiserem olhar no detalhe, aí mostra um pouco a fábrica que o Edno tanto comentou e nos detalhes aí do que está falando. Vou passar para o Murilo, ele tem uma apresentação rapidinho só para mostrar um pouco dos controles que a gente tem feito. O Edno disse que é bem importante o pessoal da engenharia, não é isso, Edno? Bom, pessoal, vamos lá. Meu nome é Sérgio Murilo Chaves, eu sou especialista em automação comercial. Perfeito, irmão. Vai lá. Pronto. Bom, pessoal, meu nome é Sérgio Murilo Chaves, eu trabalho com o pessoal do comercial, na parte de automação comercial, e vou trazer para vocês um pouco aí do nosso panorama, dos nossos projetos que a gente vem rodando aí dentro da Ferronorte. Eu tenho 1 ano e 3 meses de casa, e dentro desse período a gente conseguiu desenvolver algumas coisas interessantes para que a gente possa ajudar o nosso time com maior produtividade, redução de custo e integração dos nossos dados. Hoje, nós temos, rodando dentro da Ferronorte, dos nossos processos, alguns robôs que eles nos auxiliam na tomada de decisão e nos passam informações constantemente, diariamente, no decorrer do dia também, período de matinal, vespertina, e a gente trata essas informações, todas automáticas, para que a gente possa ter aí uma melhor otimização dos nossos recursos materiais e recursos humanos. Bom, esses aqui são meus canais, LinkedIn e Instagram. Se alguém quiser entrar em contato comigo, está aqui. O que eu trouxe para vocês hoje, para a gente apresentar para vocês, brevemente. Esse aqui é um dos nossos painéis, que ele trata dos nossos produtos, o painel de estoque, e a gente tinha um problema, que era ter um estoque elevado e não conseguir ter vazão de alguns produtos. Então, o que a gente pensou? A gente criou um algoritmo, em que esse algoritmo ele identifica os nossos produtos e tenta convergir outros produtos que são similares a eles, no que diz respeito a atributos. Então, basicamente, o que ele faz? Ele procura dentro do produto original que a nossa equipe de venda vai disponibilizar, e se esse produto não tem coluna de estoque, ele vai procurar o que for mais semelhante a ele, dentro dos atributos. Passando aqui, essa é uma tela simples explicativa aqui para como que ele funciona. O vendedor ou qualquer outro representante, ele acessa o produto pelo código do produto que ele já conhece, clica em sugestão, ele vai dar o produto em que ele está conectado, e aí, através disso, ele gera essa tela para ele, dizendo o estoque que ele tem desse produto e quais são as possibilidades de sugestão para o produto selecionado. Voltando aqui, esse aqui é um mapazinho que nós fizemos para desenvolvimento do algoritmo, em que ele nos lista aí 12 possibilidades de sugestão, isso baseada no produto original. Então, a gente tem sugestão baseada na espessura, baseada no diâmetro, baseada no tamanho, baseada na origem do produto, ou baseada também na possibilidade de forma do produto, certo? Aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre como que ele funciona, esse algoritmo funciona dentro da nossa coluna de estoque. Essa possibilidade que é inicial, são as duas primeiras, são as possibilidades de aproximação por espessura.
Então, eu seleciono o produto que eu quero vender, caso o vendedor deseja vender, e aí ele vai encontrar quais os que são mais semelhantes, os que têm os atributos mais próximos, né? Aqui ele já lista os dois principais, que seriam os atributos de espessura, e aí cabe ao vendedor fazer a escolha e sugerir ao seu cliente o que ele pode ofertar ou não e o que ele deseja receber dentro dessas possibilidades. Na próxima, a terceira e a quarta opção de sugestão, a gente lista aí por espessura, também seguindo aí o mesmo cálculo. Ele se utiliza aí também da possibilidade da espessura mais próxima do real e aproximação pelo tamanho. Então, baseado no anterior, no que a gente viu anteriormente, aqui a gente também consegue dessa possibilidade para o vendedor e para o cliente. Então, a gente consegue tirar do nosso estoque alguns produtos que a gente acaba não conseguindo vender porque, por algum momento, o vendedor não identifica que esse produto ele possa servir para o nosso cliente. E aí, pessoal, dentro dessas possibilidades, a gente tem a possibilidade 5, que é baseado na espessura também, ou na formação e tamanho do produto, para mais ou para menos. Aqui é um tubo final redondo de 0,75. O tamanho original do produto é 5 metros e 650 centímetros. E aí ele já está dando a opção com as características ou atributos iniciais iguais, porém com o tamanho padrão, que é um tamanho de 6 metros, certo? As próximas sugestões são baseadas na aproximação pelo diâmetro, e ele dá a opção também aqui, os atributos iniciais iguais, mudando apenas a opção do 0,75, esse exemplo aqui, né, o produto inicial 0,75, diâmetro, e ele dá 1,06. E na outra sugestão também é um 0,70, e ele vai dar um 0,70 por 120, ele vai dar um 0,70 por 140. Então, dentro dessas possibilidades, a gente tem, como eu falei, 12 possibilidades diferentes de sugestões, e que convergem no final para um relatório onde a gente consegue ver os pedidos que a gente tem pendentes, todos os nossos vendedores têm pedidos pendentes, e quais as possibilidades de sugestão de troca para esses produtos. Além disso, nós temos também, além dessa ferramenta, nós temos também outras ferramentas que são os robôs que a gente consegue enviar informações via e-mail, via WhatsApp, e a gente agora está com uma assistente virtual, muito semelhante ao que a gente vê aí, por exemplo, nessas empresas que têm um bot, né? Um bot de conexão com o cliente. E a gente está tentando fazer isso aí também, e brevemente a gente vai ter essa ferramenta disponível para atendimento dos nossos clientes. Então, para finalizar, é bem breve a minha participação aqui com vocês, e aí, finalizando, eu termino por aqui, né? Sobre essa gestão de pedidos, o cliente, o vendedor vai acessar os seus relatórios de pedidos pendentes, identifica o que ele tem de pedido para o cliente, e aí ele dá a opção aqui de sugestão de troca. Então, é isso aí. Agradeço a vocês aí. Boa tarde. Todo começo é difícil. Mas na Datina a gente sabe como é. Enfrenta tudo na humildade, na vontade e na fé. Nós, da Ferro Norte, sabemos disso demais. Crescemos na simplicidade e no suor, nesse Piauí lindo de rios e cocais. De sol a sol, fazendo entrega, carroça, carro, caminhão. Passado de trabalho a gente assume na André, tratando todo cliente como amigo do coração. A gente foi crescendo na garra, crescendo, veja só, pelo Brasil. A cada loja que abria, buscando a excelência, na vontade, na marra. O tempo passou tão rápido que a gente nem viu. Hoje somos um grupo forte. Voltou. Nunca foi sorte. Foi trabalho e pé no chão. De passo em passo saímos do Nordeste. E nosso nome roda o mundo e chega, minha gente, até o Japão. Ferro Norte é comprometimento arrojado. É querer sempre entregar mais, seja como for. Aqui é lugar de colaborador arretado, sempre tendo o cliente junto, andando lado a lado. Boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Lenin Marques de Abreu Carvalho. Eu sou químico pela Universidade Federal do Piauí, com MBA em Gestão e Liderança Empresarial,
como o Gilvan falou no começo, somos contemporâneos da universidade, sentamos nos bancos. Muito feliz por estar aqui. Ótimo. Como disse, meu nome é Lenin Marques e hoje eu sou o coordenador de qualidade da Ferronorte Industrial. É importante frisar que quando a gente fala de qualidade, a gente não fala só da qualidade do produto, mas também da qualidade do processo, que é uma das coisas que a gente mede aqui dentro também. Então, a gente trabalha com aço, analisa toda a conformidade do aço, mas a gente também tem um processo produtivo, tem uma cadeia que ela precisa ser medida. Então, a Ferronorte, ela realiza diferentes inspeções de acordo com o tipo de material ou sua finalidade. Como todos já falaram aqui, o Gustavo e o Edno, nossos produtos, eles abrangem uma fatia muito grande do mercado. Então, nós trabalhamos com diversidade de tubos que são aplicados em diversos tipos de intenções, então, tubos que são para a parte estrutural, tubos para se construir móveis, como cadeiras, telhas, perfis, vergalhões e eletrosoldados. Então, para cada tipo de material, para cada tipo de matéria-prima, existe um tipo de verificação a ser realizada. E aí, falando um pouco, já entrando um pouco na parte de controles, né, os controles, eles seguem regras internas ou normas técnicas. Então, dependendo do tipo de produto, dependendo da finalidade dele, a gente vai se utilizar ou de regras internas ou de normas técnicas. E eles são aplicáveis às matérias-primas e aos produtos acabados, né? O nosso produto acabado, quando eu mostrei no slide anterior, é bem comum para todo mundo, são itens que até dentro da nossa casa nós possuímos, mas as matérias-primas são o quê? São as bobinas adquiridas, né, de aço, e também o fio máquina, que vai dar origem aos vergalhões ou aos produtos eletrosoldados, como as treliças, a tela ou o painel coluna. E com qual frequência nós realizamos essas verificações? Nós realizamos as verificações nos recebimentos de matéria-prima. É lógico que existe um plano de amostragem para isso, nós seguimos um plano e ele vai variar de acordo com o lote recebido, independente do tipo de matéria-prima, e também com a quantidade produzida. Para alguns segmentos, uma quantidade específica, para outra, a quantidade pode ser maior ou menor, vai depender da capacidade produtiva de cada máquina e do volume produzido por dia. E quais são nossos principais controles aplicados? Os controles dimensional do produto, né, que vai abranger a parte de espessura, largura e ovalização, a determinação da camada de revestimento e dureza, e aí a gente começa a entrar um pouquinho na parte intrínseca da matéria-prima, e também as características mecânicas do material acabado. Dentre as verificações dimensionais, quais são as principais, tá? A espessura e largura, né? Nós fazemos essa identificação da espessura e largura utilizando de micrômetros ou trenos. Das bobinas são retiradas uma amostra e essa é inspecionada em campo no laboratório, né? Assim como a largura. A largura tem um aspecto importante porque nós trabalhamos com tamanhos padrões de peças, né? Então, nós produzimos telha por 1.000 ou por 1.200. Então, essa verificação ela tem que ser muito bem executada para que o processo produtivo desse material produza um produto acabado em contento, né? Não adianta você tentar produzir uma peça por 1.200 e ela ter 1.100, né? Fatalmente, no projeto, vai haver uma diferença que possa não ser corrigida. Então, esse processo de inspeção, que parece simples, que é a largura, mas, ao final, para o campo, ele é extremamente importante. Assim como a espessura. Por quê? Porque a espessura, ela precisa ser controlada, porque as máquinas, elas são ajustadas para um tipo de espessura ou outro. Então, além de você, talvez, ter uma variação no produto acabado, você também tem uma falha de processo. Entrando um pouco na parte de revestimento, né?
a gente determina a massa total no revestimento que é depositado nas faces do material. O nosso material, ele, é lógico que dependendo do tipo de laminação, dependendo do material adquirido, ele vai ter uma camada de revestimento pode ser um AZ100, um AZ275, um AZ500, um AZ600. E nós fazemos essas verificações até para ter certeza daquele material que a gente está entregando e também fazer as verificações junto aos fornecedores. Como a gente realiza essa inspeção? A gente pode realizar ela utilizando-se de um medidor digital, né? Nós temos um medidor portátil, pode ser utilizado para fazer as análises, né, dentro do laboratório, ou até uma inspeção em campo, na fabricação, ou numa visita de algum cliente, se assim desejar, ou realizando uma análise de decapagem simples no laboratório, com uso de ácido clorídrico, e fazendo as pesagens do material antes e depois, e a gente poder observar o quanto de material foi perdido no processo de decapagem. A gente também realiza análise de dureza. Alguns clientes, inclusive, exigem essa inspeção, porque precisam trabalhar com um processo de formação de material, então precisam ter o material regular enquanto a dureza. A gente trabalha com um medidor também de bancada, a gente utiliza a dureza Rockwell, né, realizada num ponto de fixação do penetrador, aquela inspeção fixa do material. E também executamos um teste forçado de corrosão em meio salino, através de uma câmara, né, um método que simula o ambiente corrosivo, onde o material é exposto por uma nuvem salina por um determinado tempo com temperatura controlada. É o tipo de inspeção que, tecnicamente, é simples, mas que traz para a gente fazer as observações, é bem interessante, a gente consegue verificar qual material está tendo possivelmente algum problema com a camada, né, e tomar ações devido a isso, e notificamos os fornecedores, caso aquele apresente e acontente uma camada que esteja, um material que esteja se corroendo com maior velocidade. Teste de dobramento, né, com um dobramento simples no material, depois a observação no estereoscópio. A intenção é observar se as camadas do material não estão rompendo, ou o próprio material não está rompendo, com uma dobradura simples, né. Como eu disse, como a gente trabalha com conformação, embora um teste simples, mas ele vai dizer muito sobre a qualidade do material, inclusive dentro da aplicação dele em campo. De controle dimensional, né, voltando um pouco sobre o controle dimensional, fatores importantes já no produto acabado, como diâmetro e ovalização, também são acompanhados. O nosso produto, por exemplo, tubos, né, nós fornecemos tubos para empresas que vão fabricar móveis ou bicicletas, então, materiais que vão receber um segundo material por dentro, ou seja, o material vai correr por dentro do outro, precisa ter um controle bem rígido quanto à ovalização, quanto ao controle de diâmetros, pois o processo do cliente ele pode se tornar inútil, visto que uma peça pode acabar não passando pela outra devido a uma má formação. Aí falando um pouquinho sobre vergalhões, os nossos vergalhões, eles atendem, dentre outras normas, né, as principais aí, a 7480, a 6892 e a 6673. Tem outras normas também que a gente segue, mas para a fabricação de vergalhões no Brasil, você é obrigado a cumprir essas normas, e você também precisa ter um produto certificado, né, pela ISO 9001. É legislação brasileira, não há como não se fabricar vergalhão no Brasil sem o cumprimento dessas normas. E como é que acontece um pouquinho essa certificação? É uma certificação compulsória e ela é validada através de auditorias e validação de processo. Como eu falei no começo, é importante que não só os resultados analíticos, né, as medições, elas estejam conforme ou a norma interna ou uma norma brasileira. Mas o processo de fabricação, como, por exemplo,
retenção de certificados, análise e tratamento de problema, análise e tratamento de não conformidades, relacionamento com clientes, análise de reclamações de clientes, tudo isso que faz parte de um processo produtivo também é avaliado, tá? E nós temos uma empresa, uma certificadora que nos avalia e nos avalia periodicamente, nós enviamos a amostra de produto para um laboratório acreditado, ele faz as inspeções externas do laboratório para validar esse material auditado. Estando tudo ok, o nosso ciclo de certificação é mantido. Aí, ainda falando um pouco rapidamente sobre vergalhões, né, os principais controles dentro da produção de vergalhões, né, limite de resistência, escoamento, relação, alongamento, massa nominal e dobramento, né, análises básicas para fabricação e atestamento de qualidade de qualquer tipo de vergalhão. E aí, só um detalhe sobre os dois, digamos que os dois principais, né, que é o limite de resistência e o limite de escoamento. Nós realizamos esses testes em máquina própria de tração, temos 2 dentro da empresa. Todos os relatórios, todos os testes são salvos e arquivados. A máquina emite um relatório da inspeção que pode ser consultado posteriormente. Inclusive, esses resultados são auditados, os materiais que nós fabricamos em auditoria, esses PDFs com os resultados são auditados. E aí, falando um pouquinho sobre dados e análise, né? Eu falei muito sobre inspeções, sobre verificações realizadas ou na matéria-prima ou no produto acabado, mas, como falei, nós somos uma indústria que também é feita de processo, então os dados gerados pelas inspeções, eles são avaliados constantemente e eles são transformados em indicadores de performance de processo. Não adianta só eu realizar a inspeção, só realizar a verificação, se eu não transformar isso em informação. Então, nós trabalhamos com dados, são avaliados quanto de análise nós estamos fazendo, por quanto que nós deveríamos fazer, e também esses dados são utilizados para confecções dos certificados próprios, né? Nós emitimos um certificado de qualidade dos vergalhões, por exemplo, conforme os resultados atendendo às normas brasileiras, então os dados são transformados num segundo documento posteriormente. E aí, falando um pouquinho sobre calibração e controle, é importante ressaltar que os nossos equipamentos eles seguem um plano de calibração e também eles passam por uma validação de resultados, né? Os equipamentos eles possuem um plano de calibração específico e as calibrações elas ocorrem em períodos pré-estabelecidos, né? Obviamente, não há condições de um lugar estar trabalhando com um equipamento que não esteja justamente calibrado, senão você está apenas se enganando. A gente trabalha com material estrutural, como já ressaltou várias vezes o Ed, e eu já citei aqui os vergalhões. Não há como se trabalhar com um tipo de material desse se você não tiver confiança nos dados. E a atividade ela é realizada por empresas especializadas com certificado de acreditação. Os dados emitidos por essas empresas, nos certificados de calibração, nós os avaliamos também, nós temos um critério interno de validação desses certificados, e esses dados, eles estando a contento, nós validamos, senão nós pedimos uma recalibração desse material, até chegar dentro daquilo que a gente considera como padrão interno. Bom, obrigado, tá? Tá aí os links das redes sociais. Foi rápido, mas espero que tenham entendido um pouco sobre controle de qualidade e processo. Obrigado. Excelente. Perfeito. Pessoal, aí só para pontuar, são nossas redes sociais do grupo, né? O LinkedIn, o Facebook e o Instagram. Vocês fiquem à vontade para seguir, lá tem muita novidade o tempo todo. A gente concentra materiais diferentes entre elas, então fiquem à vontade para estarem acompanhando. Eu vou passar aqui a palavra agora para Thalita, ela vai falar aqui dos nossos programas de gente, tá bom? E no final eu volto aqui para a gente encerrar a nossa participação, tá bem? Passa aqui para a Thalita. Oi, gente, boa tarde. Vou falar um pouquinho, eu sou a Thalita, analista de RH da Ferronorte Industrial,
e a gente vai falar um pouco sobre o nosso programa de estágio, do Jornada FN. Esse programa a gente moldou ele para 2021 de uma forma bem diferente dos anos anteriores. As estagiárias que nós temos hoje estão focadas em um projeto que elas estão desenvolvendo ao longo desse ano. O que é o nosso programa, né? Elas vão conhecer um pouco das nossas áreas de atuação. A gente tem um ambiente para elas inclusivo, onde todos têm a oportunidade de desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Ele não vai só estar estagiando aqui, ele vai aprender e vai pôr em prática o que ele está vendo na universidade. E quem é que pode se candidatar? Tem que estar cursando ensino superior, pelo menos nos 2 últimos anos da graduação, e não é necessário que ele tenha nenhuma experiência anterior. A gente oferta as vagas. Esse ano, a primeira turma iniciou em maio, e a segunda turma nós já finalizamos e vai iniciar agora em outubro. E agora, no ano que vem, a gente vai estar com a nossa terceira turma no mês de maio de 2022. E o que é que a gente oferece para esse estagiário? Nós temos a Bolsa Estágio, o Vale Transporte, a alimentação aqui na empresa, férias e o seguro de vida. O nosso processo seletivo, ele é composto de 4 etapas. Eles fazem provas online. Após a aprovação, tem a entrevista com o RH. Depois disso, a entrevista com o gestor de cada área. Ou seja, se eu tenho um estagiário que é candidato para o controle de qualidade, ele vai ser entrevistado pelo coordenador. E, ao final disso, a última etapa é a dinâmica de grupo, com a equipe de gente de gestão, que vai estar finalizando esse processo. Depois disso, os estagiários passam por todo o processo admissional e tem uma integração na empresa. E essa integração, ela dura em torno de 37 dias, divididos em 3 partes. A primeira parte é a integração, onde a gente vai explicar sobre o programa, que é o alinhamento de expectativas. A gente vai mostrar para ele como vai funcionar todo o estágio durante o ano. Eles terão um padrinho, que eles conhecerão no primeiro dia, que é quem vai acompanhá-los no setor. Depois disso, tem um treinamento, onde eles vão conhecer todas as nossas áreas de negócio, que vai durar 6 dias. E ao final desse treinamento, dessa integração, eles vão apresentar, a gente faz um momento com eles, onde eles vão apresentar as considerações sobre cada setor. A gente faz um sorteio lá na hora, e eles falam quais as considerações que eles tiveram sobre aquele setor. O último é o treinamento na área de atuação do estagiário. Lá ele vai sentar com o padrinho dele, ele vai conversar sobre o projeto que ele vai desenvolver durante o ano, e ali as atividades que ele vai desenvolver para que ele chegue ao seu objetivo final. Ele tem também, ao longo desse tempo, encontros mensais com a equipe de RH. A gente faz momentos com ele sobre temas bem relevantes para o desenvolvimento dele. A gente tem também a parte de avaliações, que tem uma avaliação nos 30 primeiros dias dele conosco, que é onde ele vai avaliar como foi os primeiros 30 dias dele no estágio na Ferronorte Industrial. A gente quer ver a percepção dele nesses primeiros 30 dias. Depois disso, tem a avaliação deles de 45 dias, onde a gente dá um feedback, estagiário, RH e gestor. Depois desses 45 dias, a avaliação dos 90 dias. Aí a gente já vai desenvolver um plano de ação, um PDI ou um PR para aquele estagiário, para ele desenvolver a atividade durante um período. E a gente vai acompanhando isso ao longo do ano. Nessas reuniões mensais, a gente tem um momento com eles, onde eles vão dar o follow do projeto deles, a gente vai ver como é que está o andamento desse projeto, se eles estão precisando de alguma ajuda com alguma atividade, com algum treinamento. E depois disso, nos primeiros 6 meses, eles começam a apresentar
outro momento com gestores e diretoria, onde eles apresentam os resultados deles nos 6 primeiros meses de estágio. Vai ter esse momento com eles durante uma manhã. Cada estagiário tem um tempo que vai apresentar a primeira parte do projeto. E, ao final, eles vão apresentar o que eles desenvolveram ao longo do ano, quais os resultados que eles alcançaram, como eles chegaram até lá, e vão desenvolver todo um cronograma de atividades para isso. Foi uma apresentação bem rápida, pessoal. Aqui, novamente, seguem as nossas redes sociais. A gente está tendo algumas informações sobre o nosso programa. Vocês podem tirar dúvidas, se não ficou bem claro, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer o momento, tá? Obrigada e boa tarde. Eu queria agradecer, parabenizar pela brilhante apresentação da Ferro Norte e dizer que a Ferro Norte teve uma grande participação na minha pesquisa. Se não fosse ela, o incentivo, o apoio de material que teve durante a minha pesquisa, tanto o Lene, que está aqui presente, quanto também o engenheiro Edno, da Ferro Norte. Também tive apoio da Ferro Norte, da filial do Maranhão, que deu um grande apoio também. E destacar essa importância da parceria indústria, mercado com a pesquisa, porque a gente sabe que o aço, desde os seus princípios de início da sua utilização, desde mesmo o período da idade dos metais, que a gente tem essa questão da evolução. Então, a importância da pesquisa com esse alinhamento do mercado da indústria faz muito importante. Então, essa ideia de parceria, essa visão do mercado da empresa com o intuito do Instituto, da pesquisa, só vem agregar. Então, eu queria agradecer aqui a todos e dizer que acredito muito, pelas palavras do professor Brandi, que o Instituto está aberto a novas parcerias para que a gente tenha um ganho, né, dos dois lados e dar o foco principal, que é dar um retorno para a sociedade. Eu queria deixar essas palavras para vocês. Obrigado a todos. Ok, Carlos foi um nosso aluno do mestrado, acho que já estava no doutorado agora, né, Carlos? Estou engateando, professor. Isso, então tá. Vou passar a palavra para o professor Reginaldo, tá? Reginaldo. Boa tarde, todo mundo me ouvindo? Okay. Sim. Queria agradecer a apresentação, desejar sucesso aí para a empresa Ferro Norte e queria reforçar as palavras do professor Gilvani, professor Brandim, da gente ter um momento depois com a empresa para a gente apresentar o nosso portfólio, né, o nosso portfólio para dar suporte não somente à questão de pesquisa, o IFPI, né, como um todo, na parte administrativa nós temos cursos técnicos, administração, enfim, mas em termos de... um chiado aí. Tá. Em termos de pós-graduação, nós temos um portfólio bastante extenso, então, vocês falaram aí problemas de corrosão, então eu também trabalho na linha de pesquisa em corrosão, eu sou aqui de Recife, mas trabalho no IFPI, então nossa região aqui é bastante propensa a esse problema de corrosão, então tratamento térmicos na parte de laminação, né, nos perfis de laminação, vocês falaram também a questão do laboratório, eu sou certificado 17025 para laboratórios de ensaios e calibração. Então, a gente tem um portfólio extenso, é só para explicar as relações, a gente marcar uma outra reunião, para a gente apresentar o portfólio completo do IFPI. Repito as minhas palavras, entra aí, manda para a gente no post, já dizendo a pauta que a gente bota junto com o Lene, com o diretor industrial, com o Edno, né? Tem uns especialistas para tratar do assunto. Manda aí na mensagem para a gente, aí já amadurece isso, tá bom? Não deixa para amanhã, não, faz logo. Tá certo? Que a gente tá certo. Concordo plenamente. Tá bom? Então, agradeço a palestra, foi excelente. Conheci um pouco mais a Ferro Norte. Vi aqui um amplo espectro de
de trabalho que a gente pode interagir com nossos alunos, né? Com a próxima turma que vai estar aberta. E aí eu vou passar a palavra ao professor Gilvan para que ele faça as considerações finais. E parabéns pela empresa, parabéns, nós estamos aqui à disposição. Então, só antes de me despedir aqui do pessoal da Ferro Norte, né, da equipe da Ferro Norte, só falar que amanhã de manhã nós temos ainda, né, alunos egressos do programa apresentando alguns casos de sucesso, as patentes, softwares, tá? E na parte da tarde nós vamos ter, como o programa já está, né, o 9º aniversário e a 100ª defesa, a gente vai ter uma apresentação de 2 alunos representando, né, esse universo dessas 100 dissertações defendidas, que é a aluna que defendeu a 2ª dissertação de mestrado, que é a Ana Cerqueira, vai falar um pouco sobre como, né, tudo que ocorreu de lá para cá, desde essa 2ª defesa, e o 100º aluno também que defendeu, o Jaciel, que ele vai colocar aí um pouco das... Ele defendeu em 99, se não me engano, mas ele vai representar a 100ª, ele vai colocar aí as expectativas dele, que ele tem aí já pensando em doutorado e tudo, que eu tive conversando com ele, tá? E aproveitar aqui para agradecer a Ferro Norte, tá? No nome do Gustavo, no nome do Edna aí, que foi quem eu conversei, quem me atendeu prontamente todas as vezes que eu solicitei aqui, a gente teve várias conversas, Edna, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei do tempo que todos vocês têm aí, da paralisação que vocês fizeram na empresa para atender a gente só tem a agradecer ao Murilo, ao Lene, à Thalita, ao Daniel, que eu estava olhando aqui, eu digo, eu conheço esse rapaz, é o Daniel, aí a gente já conversou, já fez outros trabalhos antes, tá? Então, já estamos combinando, né, Gilvão? Aqui para. Já estamos combinando aqui no celular, estamos combinando já. Ele disse que o momento era muito bom. Eu disse, não, o momento é agora. A parceria tem que ser fechada agora. Eu fico mais perto aqui. Eu estou aqui na João 23, então, e eu sou um contato aí com os meninos da indústria direto aí. E fico à disposição também aqui, se tiver uma comunicação, vocês podem vir aqui na loja que a gente faz essa ponte com a indústria e tudo mais, tá bom? Tá bom, boa tarde a todos aí e obrigado, viu? Até amanhã.